Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Esperamos que vocês estejam gostando das lições ministradas até aqui. Temos preparado conteúdo aí para abençoar a sua vida. E hoje teremos uma lição importantíssima, um assunto que está vinculado com a história da humanidade. E o nosso convidado é mais do que especial, o professor Alex Rodrigues, que trará uma abordagem diferenciada para lhe ajudar na ministração aí da lição número 3, a verdade sobre a queda do homem, que faz parte da revista Lições da Palavra de Deus, número 60, da editora Central Gospel, material que estamos usando aqui para a ministração dessas aulas. Você agora fica com o professor Alex Rodrigues e no final nós nos encontramos novamente. Até já! Prazer, estamos aqui para mais um CDcast, que é o podcast da sua lição. Muito bem, fomos incumbidos pelo nosso diretor, Edvanei Fernandes, a ministrar a lição de número 3, que tem por título A Verdade da Queda do Homem. Nossa proposta será exclusivamente pedagógica, porém em cima dos objetivos educacionais. Vamos lá então. Para tal, a partir de agora, usaremos um método socrático chamado maiêutica. O que é maiêutica? É você parir o conhecimento a partir de perguntas geradoras de debate, temáticas, socialização, integração, interação e etc. Então, faremos uma pequena introdução e partiremos aqui para a maiêutica. Muito bem, vamos falar inicialmente sobre provação e tentação, porque o nosso título é A Verdade da Queda do Homem. E a verdade da queda do homem, ela se dá pela provação e tentação de alguns personagens que veremos a seguir. Bom, provação, nós sabemos que é ser colocado à prova. Já a tentação, eu não vou falar a etimologia da palavra, sim o significado, que é muito mais importante. Tentação significa plano maligno elaborado por Satanás. Para quê? Para a destruição do homem, a criatura de Deus. Deus, muitas vezes, prova seus filhos, permitindo tribulações e tentações. Vou repetir, permitindo tribulações e tentações vindas do diabo. Mas nunca tenta alguém, pois a tentação tem como alvo o erro e a aprovação, e também o acerto. Mas Deus nunca permite que uma provação, uma tentação, exceda nossa capacidade de suportá-la. Então, temos ali a primeira lição a aprender, que Deus não tenta ninguém. Ele apenas permite que o diabo tente a pessoa, mas nunca excedendo a capacidade dessa pessoa de suportá-la. Isso nós podemos fundamentar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos falar um pouquinho da nossa mente, que tem que estar protegida contra essas provações e tentações. Nossa mente, ela precisa ser guardada. Como assim? Estava analisando uma saga, um filme muito conhecido chamado X-Men, onde tem um personagem que é um vilão chamado Magneto, o Eric. E uma característica do Magneto é que ele não tem medo de nada, ou quase nada. Há uma única coisa no mundo que deixa ele com medo. Que medo é esse? Do seu amigo de infância, de juventude, Dr. Xavier, entrar na sua mente. Para tal, ele criou um dispositivo, que é um capacete com um metal que impede que esse telepata, Dr. Xavier, entre na sua mente. Então, quando ele está sem esse capacete, ele consegue facilmente ter sua mente dominada pelo Dr. Xavier. Assim também é Satanás. Ele tenta de todo jeito entrar na nossa mente. Porém, a nossa mente, assim como diz o apóstolo Paulo, fazendo uma alusão à armadura de Deus, diz que nossa mente tem que estar com o capacete da salvação, para estar sempre protegida das ciladas, das armadilhas e da tentação do diabo. A nossa mente, ela recebe informações, analisa e determina que nós tomamos algumas atitudes. O próprio pastor Silas tem nos ensinado muito que nós devemos, primeiro, ao receber qualquer informação, primeiro, duvidar, segundo, criticar e terceiro, determinar. Assim, a tentação do diabo, nos nossos personagens que nós vamos falar a partir de agora, ele se dá em cima dos atributos incomunicáveis de Deus, principalmente porque nós vamos ver 4 elementos em que o diabo tenta os personagens no Jardim do Éden. Primeiro,
ele tenta dizendo que se abrirão os vossos olhos. Ou seja, é um atributo de Deus. Deus é o único onipotente, onisciente, onipresente. Tem todo o poder, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. Segundo, ele diz, conhecereis do bem e do mal. Ou seja, como se fosse dado todo o poder no céu e na terra. E ele não tem essa capacidade. Ele é um enganador. Terceiro, ele diz, não morrereis. Ora, esse não morrereis, apenas Deus tem o poder de dizer quem pode morrer, quem não pode. A chave da vida e da morte estão nas mãos do Senhor. Em quarto, a maior mentira dele, enganando lá os personagens no Éden, que ele diz, sereis como Deus. Então, sabemos que isso é impossível. O próprio Satanás, quando tentou almejar ser um pouquinho mais do que ele já era, houve a queda e ele consigo caíram 1/3 dos anjos do céu. Então o diabo vai tentar em cima dos atributos incomunicáveis. A partir de agora nós vamos usar aquelas perguntas geradoras de debate, polêmicas e etc., que é o método socrático chamado maiêutica. Pergunta de número 1, sobre o título A Verdade sobre a Queda do Homem. Vamos lá? Por que o homem desobedeceu ao Senhor, transgredindo o seu mandamento? Ora, a resposta é muito fácil, porque acabamos de dar uma pequena introdução que responde à pergunta número 1. Por causa da tentação e do pecado original. Este quesito pecado original é tão importante que até a teologia contemporânea ela dedica uma grande parte de seu estudo à armatiologia. O que é armatiologia? É o estudo do pecado. Levou o homem a desobedecer ao seu Criador, a transgredir as suas leis, mandamentos, preceitos e ordenanças. A partir daí, houve um desequilíbrio no mundo, dando todas as coisas erradas desde então. Pergunta de número 2. Quem foi o culpado pela queda? Adão, Eva ou a serpente? Ora, lendo a Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 11 ao 3, também lendo o texto áureo, que significa texto de ouro, texto escrito com linhas ou fio de ouro, que é o texto mais importante para a sua meditação, e ainda lendo o texto básico da lição em Gênesis 3, capítulo 1, versículo 10, nós conseguimos responder mais precisamente este questionamento. Ora, eu posso falar para vocês com certeza absoluta que a culpa foram de todos esses elementos. Adão, Eva e a serpente. Porque no primeiro vontade de falar ao ler o texto sagrado, sem fazer uma análise, sem fazer uma hermenêutica, é colocar logo a culpa no diabo. Ele tem culpa sim, porque ele foi o grande tentador, mas não foi o único culpado. Ele foi culpado e também foram culpados Adão, Eva e a serpente. O autor da revista foi muito feliz em classificar os agentes culpados pela queda do homem. Ele classificou no grupo de instigador, ativo e agentes passivos. Vamos falar do primeiro, letra A, agente instigador. Ora, o diabo, Satanás, que significa nosso adversário. Ele foi agente instigador. Ele foi lá, usou a serpente para que de forma sutil, ardilosa, convencesse, com suas técnicas de persuasão, convencesse, em cima daqueles 4 atributos que nós falamos na introdução, ao homem e à mulher a errarem. Segundo agente ativo, que é o B. O agente ativo foi a serpente, que foi o elemento utilizado para fazer o convencimento da mulher, para que posteriormente ela também levasse o erro, o seu marido Adão. E o terceiro, letra C, agente passivo. Na verdade, passivo são 2, então são passivos. Adão e Eva. Eles são os agentes porque eles se deixaram enganar, mesmo tendo instruções diárias do Senhor, vivendo no lugar de deleite, no paraíso, permitiram que o agente ativo, que é a serpente, usada por Satanás, os convencesse em cima daqueles 4 agentes que nós falamos inicialmente. Muito bem, pergunta agora de número 3. Quais as consequências da desobediência do homem e da mulher? Resposta: Adão e Eva sentiram nos seus corpos, nas suas almas e nos seus espíritos o que eles perderam. Vamos enumerar?
perderam a comunhão. Imagine você perder a comunhão com o Senhor, deixar de conversar diariamente, de ter o contato com o seu Criador. Segundo, perderam a tranquilidade. Você viver tranquilamente num lugar que hoje seria considerado até uma selva, né, com mosquitos, com animais silvestres, etc. Terceiro, perderam a liderança. Eles tinham a liderança sobre todos os animais da terra. Perderam esta liderança. Quarto, perderam a inocência quando eles mesmos assumiram que estavam nus. Perderam a pureza de seus corpos eram sem mácula, sem mancha, e a partir do pecado eles perderam a pureza dos seus corpos. Mais um item, perderam o paraíso, Jardim do Éden. Éden significa, no hebraico, lugar de deleite. Na nossa língua portuguesa, um lugar de deleite nós chamamos de paraíso. E eles perderam isso. Perderam lá, porque o paraíso era onde eles habitavam, tendo tudo ao alcance das mãos. Perderam ainda a felicidade. Se eles moravam no paraíso, significa que eles eram plenamente felizes. A partir daí, perderam, e você lendo o capítulo de Gênesis 2 em diante, você vai ver as desgraças que ocorreram sobre esta família. E por último, que eu considero mais importante, perderam a sua imortalidade. Deixaram os seus corpos, que eram puros, preparados para viver eternamente, se corrompesse e agora passariam a serem mortais. Muito bem, vamos então à pergunta de número 4. Quais as penalidades sofridas por Adão e Eva por causa do pecado? Bem, eu classifiquei aqui em 3 partes. Primeiro, uma consequência para os dois. Segundo, uma consequência apenas para Eva. Em terceiro, uma consequência apenas para Adão. Primeiro, consequência para os dois. Os dois passaram a sofrer a morte física e a expulsão do Éden. Morte física. Começaram seus corpos a envelhecerem, eles saberem que algo já estava errado e sabiam que não durariam mais tanto tempo, que teriam que preparar seus herdeiros. E, mesmo nessa preparação dos seus herdeiros, houve também problemas, mortes, e que foi um grande castigo para os dois. E pior, a expulsão do Éden. Eles foram expulsos do Éden a tal modo que Deus coloca anjos para tomar conta daquele pedaço de paraíso para que eles não pudessem mais ter acesso. Consequência apenas para Eva: dor na gravidez e jugo do marido. Dor na gravidez. A Bíblia diz que as mulheres passaram a ter dores de parto por causa da desobediência de Eva. E a dor de parto, bem, nós homens não podemos mensurar. Eu até costumo ver algum comentário, para que o homem saiba como é uma dor de parto, é mais ou menos um homem resfriado, que ele vai sentir como é que é a dor de parto. Tô brincando, gente. Lógico, é impossível você mensurar a dor de um parto, deve ser uma dor horrível, deve parecer que está quebrando os ossos, rasgando a mulher por dentro, porque é um castigo, não tem como fugir do castigo de Deus. E jugo do marido, a partir de então, onde a mulher foi criada por Deus para ajudar o homem, para estar guardada debaixo das suas asas, tirada da costela, começou a sofrer um jugo do marido. Claro que nós vivemos hoje numa era mais contemporânea, que nós temos que adaptar muitas coisas dentro de costumes e doutrinas. Porém, em algumas religiões, culturas, ainda é muito forte esse jugo do marido, em consequência do castigo do Jardim do Éden. A consequência apenas para Adão é apenas uma, porém é a mais grave, que é a dificuldade para subsistir. Ou seja, Adão liderava os animais do campo, tinha tudo nas suas mãos, frutas, verduras, legumes, o que ele precisasse estava ao alcance das suas mãos, água potável, etc. Porém, como castigo, ele teve que passar a trabalhar, lavourar, suas mãos ficaram calejadas por causa do excesso de trabalho, e principalmente ele viu que não adiantava mais ficar como sedentário apenas em um lugar, porque as coisas iam acabando. As coisas não tinham mais como durarem muito tempo. Então ele teve que viver como nômade, um pouco em cada lugar, em volta de onde ele estava, para sempre estar plantando e colhendo. Muito bem, chegamos então na quinta e última pergunta.
quais as penalidades sofridas por toda a humanidade. Na questão anterior, nós vimos as penalidades sofridas pela criação, Adão e Eva. E agora faremos uma breve análise sobre as penalidades sofridas por toda a humanidade. Pontuaremos assim: experiência da culpa para toda a descendência de Adão e Eva. Ou seja, aquele problema que eles tiveram, problemas emocionais, espirituais, problemas físicos, nós sofremos até hoje decorrente da atitude de Adão e Eva no Jardim do Éden. Depois, natureza desobediente para toda a humanidade. A nossa carne é fraca, nós temos uma luta constante da carne contra o espírito e nós temos a consciência de que sem Deus nada somos, nada podemos fazer, porque nós temos essa desobediência no sangue, nas nossas veias correndo. É fato, para o povo de Israel, o povo de Deus, na antiguidade chamado de povo hebreu, ele tendo contato com o Senhor, ele andava desobedecendo a todo momento. Ainda, sofrimento para todos. Todos nós herdamos dores, suor do trabalho, fragilidade em nossos corpos. Nós somos os seres humanos são muito frágeis na nossa parte. Tantos animais aí com 2, 3, 4 meses se desenvolvem e ficam com quase meia tonelada. Então nossos corpos são muito frágeis. E ainda a morte física, que foi a pior das consequências herdadas pela criação, por Adão e Eva. Hoje nós já nascemos, a própria ciência diz que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Então, esse último quesito, morte, teremos um capítulo especial mais na frente para falar de morte física, espiritual, segunda morte, etc. Mais um tópico, criação amaldiçoada. Nós fomos amaldiçoados. A Bíblia, toda fazendo uma análise do seu contexto, diz que destituídos estamos do Senhor, da glória de Deus, estamos destituídos, estamos afastados em consequência do pecado original. E sabemos que pelo plano redentivo do Senhor, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos aí a oportunidade de tornarmos bênçãos nas mãos do Senhor. Domínio de Satanás. Ora, a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Ou seja, nós aqui nessa terra somos apenas forasteiros, peregrinos. Nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui sabendo nossa missão, sabendo de onde viemos e para onde vamos. Condenação espiritual para todos. Ora, todos, como consequência do pecado original, sabemos que herdamos esta maledicência. Por isso, Deus, em sua infinita sabedoria, já tinha elaborado um plano de salvação para nossas almas. Cabe a nós aceitarmos o Senhor como nosso único suficiente Salvador, que nós estaremos aí livres deste pecado e desta condenação. Partindo para a conclusão, sobre a verdade da queda do homem, não podemos deixar de falar da participação humana e participação satânica. Esses dois elementos fizeram parte da queda do homem. E a junção desses dois itens ocorreu pela fuga da responsabilidade de Adão. Adão, a Bíblia relata a sua problemática dentro do Jardim do Éden, onde ele, fazendo uma conjectura, foi abordado pelo Senhor, o Senhor falando: Adão, cadê você? Senhor, eu estou escondido. Por que você está escondido, rapaz? Porque eu estou nu. Como você sabe que você está nu? Já sei. Você comeu do fruto que eu falei para não comer, né? Assume. Adão poderia ter assumido ali a sua responsabilidade como homem e Deus poderia ter resolvido o problema ali mesmo, como um pai amoroso. Porém, Adão fugiu da sua responsabilidade. Pior, ele reverteu a culpa para Deus. Ele respondeu da seguinte forma: Senhor, foi a mulher que tu me deste que fez eu comer do fruto. Nem jogar a culpa na mulher ele jogou. Ele foi tão incapaz que ele jogou a culpa novamente para Deus. E esta fuga da responsabilidade foi a grande participação humana aí que nós podemos evidenciar no decorrer da lição. Bem, que possamos guardar as leis, mandamentos, preceitos do Senhor, para que possamos vigiar para não cairmos. A Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco, ou seja, sofrerão uma queda.
que possamos sempre estar buscando fortalecimento, comunhão com nossos irmãos da igreja, nos fortalecendo, andando com quem pode agregar valor em nossas vidas para evitarmos a queda. A queda nada mais é do que um rompimento. É um rompimento da aliança com o Senhor. E quando o homem cai, ele ainda tem chance de se levantar. Diz ainda a palavra do Senhor: 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porém, esse se levantará, tudo tem seu tempo. Pode ser que não dê tempo, pode ser que alguém venha a falecer nesse período, pode ser que o Senhor venha buscar a sua igreja e não dará tempo de se levantar novamente. Para que possamos andar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, seguindo, traçando nosso rumo em direção à pátria celestial, sem nos desviarmos para a esquerda nem para a direita, e muito menos retroceder. Ora, o desvio da casa do Senhor, dos caminhos do Senhor, pode levar à morte. Que o Senhor possa dar chances àquele que caiu. Mas muito cuidado, a Bíblia também diz algo sobre apostasia, que é um afastamento completo. Assim foi o que aconteceu com Satanás lá no céu. Ele apostatou da sua fé, caiu, a sua queda foi enorme e trouxe consigo 1/3 dos anjos. Muito bem, Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E aí, crente docente, o que você achou dessa lição? Assunto muito importante, como eu disse no início. Espero que você tenha gostado dessa lição, espero que você aproveite a instrumentalidade do professor Alex Rodrigues para poder você conseguir preparar a sua lição e também ministrar sobre esse assunto para a vida de alguém. Tá? Nós vamos ficando por aqui. Antes de encerrarmos, quero pedir para você curtir a nossa página no Facebook, tá? facebook.com/crentedocente. Você também possa nos seguir no Instagram, @crentedocente, para que você possa ficar por dentro da divulgação daquilo que estamos fazendo, inclusive saber quando que sai o nosso CDcast. Obviamente ele está sendo semanal, mas ainda estamos preparando uma data definida na semana para que ele possa vir até o seu encontro, até os seus ouvidos, para você se preparar, obviamente. Tá? Também temos uma novidade, estamos colocando esse CDcast no SoundCloud, tá? Que é uma plataforma de armazenamento de áudio na nuvem, que você também pode usufruir dessas aulas por lá. É basicamente você colocar SoundCloud/Crente Docente. Os endereços são todos fáceis e você não terá dificuldade para poder encontrar. Tá bom? Então nos siga, nos escute, que você possa curtir também a nossa página no Facebook. Tá? Até a próxima aula, querendo Deus. Até a próxima. Fique em paz.